meus joelhos aplaudem. Eu não sei porquê, mas meus joelhos batem palmas. Né? Eu tento conter, mas eles ficam tão felizes por estar falando de Cristo que eles batem palma. Então eu convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 10, né? Chega também de falar, né? Sobre bater palma e sobre... Capítulo 10, nos versículos de 8 ao versículo 15. É sobre isso que eu gostaria de falar esta noite para os irmãos. Versículo 9 ao 15. Todos acharam? Amém. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz as Escrituras, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Amém? Amém. Glória a Deus pela sua palavra. A palavra do Senhor só em si já é o suficiente. Eu creio que todos que vieram aqui nessa noite vão receber algo do Senhor, porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor não volta vazia. Ela faz aquilo que apraz. Então não me importa a minha presença aqui. A minha presença aqui é nada, é nulo. Você pode fazer de conta que não existe ninguém aqui na frente. Por quê? É a palavra do Senhor. O que disser aqui nessa manhã, eu espero que venha do alto. Que o Senhor possa nos abençoar, nos agraciar nessa noite. Que o Senhor possa nos fazer crescer espiritualmente, mentalmente, como homens e mulheres de Deus. E que nós possamos ser aquilo que a Bíblia diz, sal dessa terra e luz desse mundo. Eu espero que todos vocês aqui tenham a mesma consciência de ser sal da terra e luz do mundo. Eu estive analisando e lendo alguma coisa sobre o povo judeu. E gostaria de falar um pouco sobre isso para vocês nessa noite. A Bíblia diz que os israelitas estavam sempre em guerra. Quando não era com os filisteus, era com os amalequitas, amonitas, medianitas. Na maioria das vezes, os judeus saíam vencedores. Não por causa que eles eram bons. Não porque eles tinham as melhores armas, as melhores técnicas de guerra. Todos sabem que os judeus são especialistas em guerras. Todos sabem que os judeus têm o melhor de espionagem, de guerras, de prevenção. Os judeus têm o melhor. Todos sabem disso, mas não era por isso. Os judeus saíam vencedores porque o Senhor estava do lado deles. Aleluia. O Senhor Jeová estava do lado deles. Mas a Bíblia diz também que eles se distanciaram do Senhor. E porque eles se distanciaram do Senhor, eles foram feitos presas, foram feitos cativos. Foram levados. Babilônia varreu Israel do mapa. A nação judaica deixou de existir. Passou a não existir mais. Mas com o tempo, essa nação voltou. Os judeus conseguiram novamente reunificar, criar o Estado de Israel. Mas graças a uma coisa. Os judeus criaram o Estado de Israel graças a um povo. Também, diante de Deus, resolveram dar apoio a esse povo. E esse povo, eu quero dizer, é este povo, o qual nós estamos arraigados neles. O povo o qual nos apoiaram quando chegamos aqui. Que é os Estados Unidos da América do Norte. Esse povo apoia Israel em qualquer situação até hoje. Eu não sei o dia de amanhã, mas até o dia de hoje tem apoiado. E eu creio que o grande sucesso dessa nação se deve ao apoio indiscutível a Israel. Não porque eles também são bons, são os melhores, são a nação mais rica da terra, se tornaram. Porque também o americano é lutador. O americano é guerreiro. Se você fala que vai ter uma guerra, não precisa convocar o americano para a guerra. Ele deixa de trabalhar, vai se alistar para poder ir para a guerra. Mas não foi isso que fez este país grande. Não foi isso que fez esse país poderoso. O que fez esse país poderoso foi o apoio irrestrito a Israel. E enquanto esse país estiver apoiando Israel, nós vamos viver aqui com leite e mel. Mas as coisas começam a caminhar diferente.
Ela foi levar o nome de Cristo. Ela é representante do general dos generais. Nós precisamos entender isso, que ela é representante. Então você pode me perguntar, mas eu fui chamado? Claro que sim. Fui escolhido também? Claro que sim. Nós fomos chamados e fomos escolhidos para essa guerra. Como que nós fomos chamados? Se a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Sim, para fincar bandeiras, poucos são escolhidos. Mas, para guerrear, todos foram chamados. Amém. Eu fui chamado e fui escolhido. Você foi chamado e foi escolhido. A melhor maneira de um cristão conservar a sua vida espiritual é ajudar a outra pessoa a ter vida espiritual. Somos cooperadores de Deus. A Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer, assim disse Cristo. Eu creio que Cristo queria dizer, sem vocês a minha obra não será feita. Porque Cristo, Ele não depende de mim, Ele não depende de você para fazer a obra. A Bíblia diz que os anjos gostariam de fazer isso, mas Ele nos deu esse privilégio para fazer. Então, você pode me perguntar, pastor, como se eu sou chamado e se eu sou escolhido, qual é a minha função nessa situação? A Bíblia diz que, na primeira carta de Pedro, diz que anunciar a grandeza daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para isso que eu fui chamado. Para isso que você foi chamado. Maravilha? Como eu vou fazer se eu não estou lá? Começa fazendo aqui. Ou você não conhece ninguém que não aceitou Jesus ainda? Eu conheço algumas pessoas. Não conheço muitos, mas conheço algumas pessoas. Essa chamada é feita pelo Deus da graça. Essa chamada não depende se você é capacitado, não depende de características, se você é branco, preto, alto, magro. Não, essa chamada é extensiva a todos nós, para anunciar as grandezas do Senhor. Então agora você já sabe se você foi chamado. Você quer saber como você foi escolhido? Que eu disse que você foi escolhido. Você foi escolhido porque você tem inteligência, poder, tem nobreza? Não. Na carta de Paulo aos Coríntios ele disse, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento. Irmão, se dependesse do homem, era de esperar que alguns estivessem melhor qualificados que o outro. Mas não depende do homem, depende de Deus. Aleluia. Mas até agora eu não entendi por que eu fui escolhido. Não? Então eu vou te falar para que você foi escolhido. Você foi escolhido para manter aqueles que foram enviados. Aleluia. Eu fui escolhido para manter aqueles que foram enviados. Mas como eu vou manter aquele que foi enviado? Dando dinheiro? Não só isso, eu não disse, não falei em dinheiro. A pessoa que eu já ouvi, o livro que eu ouvi que mais se fala em dinheiro até hoje na história é a Bíblia. Jesus falou mais em dinheiro do que qualquer coisa que existe. Mais em dinheiro que em salvação. Você pode olhar a Bíblia que Jesus falou mais em dinheiro que em salvação. Por quê? Ele sabia que você depende disso para poder enviar. Como eu fui escolhido? Eu fui escolhido para orar para aqueles que estão lá. Eu fui escolhido para tirar dos talentos que o Senhor me deu. A Bíblia diz, conta uma história muito interessante, que um homem muito rico resolveu distribuir os seus talentos. Deu a uma pessoa, a dois, a outro, três e tal. E depois, passado o tempo, ele voltou. O que tinha três, tinha seis. O que tinha dois, tinha quatro. O que tinha um, escondeu com medo de perder. O que a Bíblia diz que Jesus fez? Que o homem fez? Pegou o que tinha um e transferiu para os outros. Você já se colocou nessa posição? Os talentos que Deus te deu? Não só talentos de inteligência, mas talentos financeiros. Será que o que você tem não é o suficiente? Está falando do seu coração.
você faça uma reflexão nessa noite. Tire algo dos seus talentos. Tire algo daquilo de bom, que o Senhor só proporciona coisas boas. Te deu. Tire algo do seu conforto. E ofereça. Você está cuidando da casa. É o nosso povo. É o nosso país. Vou dizer ainda mais. É o nosso sangue. Porque a Bíblia diz que de 2 foram feitos todos. Não quero você gostar de mim ou não. Eu sou seu irmão do mesmo jeito, te amo do mesmo jeito. Amém. Você fala comigo, eu não gosto de te ver nem te ouvir. Ciência, eu te gosto de você do mesmo jeito. E te amo em Cristo Jesus do mesmo jeito. Eu sou feliz em dizer, eu não tenho uma inimizade mínima sequer. Se alguém é meu inimigo, ele é, eu não sou inimigo dele. Te falo isso de coração. Amém. Então, se você não tem essas qualificações que eu disse, então você não foi chamado para ser enviado. Mas você foi chamado. Certeza absoluta. Não precisa se entristecer. Não precisa se preocupar. Não deixe o seu coração te entristecer. Não deixe Satanás roubar a sua paz. Você foi escolhido. Você foi chamado. Não importa que alguém fala. Eu não fui chamado. Estão dizendo que eu não fui chamado. Sim, você foi chamado. Eu não fui escolhido. Sim, você foi escolhido. Na terça-feira o pastor pregou aqui e ele falou uma coisa que eu já tinha colocado no meu coração também, que ia falar sobre esse assunto. Gedeão. 32 mil se alistaram. 10 mil ficaram. E o Senhor disse ainda, para a guerra, para o campo missionário, é pouco. Só 300 sobraram. Você olha numa igreja com 500 mil pessoas. Quantas pessoas saíram dali de dentro e estão no campo missionário? Quantos? Pouquíssimos. Porque tem que confiar. Tem que ter coragem. Tem que ter certeza do chamado. Tem que depender só de Deus. Tem que amar o próximo. Tem que ter paixão pelo perdido. Paixão pelo drogado, paixão pela prostituta, pelo prostituto, paixão por toda aquilo que a sociedade considera ralé. Você tem que amar. Você tem que amar. E o privilégio, quando você ama, é tão grande, que se você olhar os 12 apóstolos de Jesus, qual o único que não foi martirizado? Só existiu um que não foi martirizado. Só existe um que foi de morte natural. Por quê? Porque ele era chamado o trovão. E terminou o ministério sendo chamado o apóstolo do amor. O amor derruba barreiras. Yeah. O amor derruba indiferenças. O amor une. O amor é como uma cola. Você cola, põe num papel, de um lado e do outro, e põe ali, e no outro dia vê se você consegue tirar. Você não consegue. E esse é o amor que Cristo tem por mim. Não só por mim, por aqueles que estão lá também. E para mim ir atrás deles, eu tenho que sentir o mesmo amor que Cristo sentiu por mim. Eu quero chamar você essa noite para amar. Amém. Venha amar nessa noite. Ame nessa noite. Ame aqueles que vão morar contigo, aonde o Senhor preparou. Não se preocupe, lá não tem espaço para pouco, não, lá tem espaço para todos. O Evangelho de João, Jesus disse que eu vou preparar lugar. Aleluia. E se não fosse assim, eu não vou teria dito. Tem lugar para todos. Você já pensou? Você chegar lá no céu e encontrar aquela pessoa que você tirou um talento seu e através da vida de outra pessoa alcançou aquela, e Jesus chegar e falar assim: Paulo, esse aqui é lá do Vale do Jequitinhonha que um talento seu ajudou a trazer para aqui. Aleluia, Aleluia, Deus. Jesus. Aleluia.